Capítulo 321 Um dia na vida de Vandaliel, um certo instrutor e uma nobre senhora. A manhã de Vandaliel era, e bem, para ele, não havia distinção entre manhã, dia e noite. Conteúdo patrocinado. Ele era uma única pessoa, mas ao mesmo tempo era um grupo de um número incontável de entidades. Ele se tornou parte do Deus da origem ou uma parte dele se tornou Vandaliel? De qualquer forma, Vandaliel estava vigiando o povo de origem com seus incontáveis olhos enormes. Afinal, sua forma era apenas a de sua alma, com a qual ele desceu sobre origem, a forma de uma cúpula com um número incontável de olhos e tentáculos em sua superfície. Esta forma era muito boa em observar as coisas. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não houve descanso. Ou melhor, não havia mais nada para ele fazer. Alguém poderia imaginar que isso era muito chato, mas não foi o caso. Pensar que posso assistir quantos filmes e ler quantos livros quiser de graça. Ser um deus não é tão ruim, comentou Vandaliel. Certo? E se quisermos, podemos olhar para dentro de selvas densas ou do fundo do mar, disse o Plutão que também fazia parte do Deus da origem. Isso é incrível. Nunca ficaremos entediados. Vandaliel e Plutão observavam as pessoas do mundo e apreciavam a beleza de sua natureza. Não se tratava de fotografia não consensual ou espionagem contra a vontade do povo. Afinal, as pessoas estavam orando para que Deus cuidasse delas. Vandaliel estava simplesmente fazendo o que eles pediram. E havia algumas pessoas que eram excepcionalmente fáceis de vigiar. Estes incluíam Joseph, Nanamori, Serguei e os adoradores da oitava orientação. Ele estava particularmente atento a essas pessoas. Afinal, estes são seus adoradores e aqueles que foram guiados por você, Vandaliel. Acho mais fácil vigiar os adoradores da oitava orientação do que outras pessoas também, disse Plutão. Parecia que para as divindades do Deus da origem, que eram uma amálgama de numerosos deuses, algumas pessoas eram mais fáceis de vigiar do que outras. Mas, dito isso, era como a diferença entre assistir através de uma televisão antiga e assistir através do mais novo modelo de televisão, ou não era como se algumas pessoas não pudessem ser vistas. Entendo, disse Vandaliel. A propósito, o Deus da origem, que atualmente somos nós. Mas várias outras divindades gritaram de repente, interrompendo-o. Parar! Pare de dizer o nó e o nós, gritou um deles. Não venha por aqui. Ficar longe, outro gritou. Querendo saber o que eles queriam, Vandaliel voltou seu olhar para as divindades que gritaram com ele, fazendo-as se encolherem e se esconderem atrás das outras divindades. Incapaz de entender o comportamento deles, Vandaliel piscou confuso. Parece que eles estão com medo de serem absorvidos por você, Vandaliel, disse Plutão. Afinal, existem várias divindades que perderam metade de seu poder desde que você apareceu. E você atualmente detém o maior poder dentro do Deus da origem. A existência do Deus da origem foi sustentada pela adoração e pelo medo das pessoas que viviam na origem. Assim, deuses que ninguém mais adorava e demônios e monstros que não eram mais temidos simplesmente desapareceram, e seus recursos foram absorvidos pelos deuses que eram mais adorados e pelos demônios e monstros que eram mais temidos. Parecia que essas divindades tinham medo disso, e embora tudo dependesse de como as pessoas se sentiam em relação a elas, então não havia sentido em temer o próprio Vandaliel. No entanto, Vandaliel era um ser peculiar no fato de ser parte do Deus da origem e parte de Vandaliel. Eles estavam cautelosos com ele porque era possível que o bom senso que conheciam até então não se aplicasse a ele. Mas havia outras divindades no Deus da origem além de Plutão que eram amigáveis com Vandaliel. Sinto muito pelos outros. Não preste atenção neles, disse um deles. Não há como evitar que existam vários deuses que não conseguem conviver uns com os outros devido a diferenças em suas doutrinas, disse outro. E não há como evitar que sejamos forçados a ser vizinhos deles, acrescentou um terceiro.
parecia que eles também estavam passando por momentos difíceis. Eu vejo. De qualquer forma, como eu estava dizendo, existe alguma lista de critérios para conceder às pessoas nossa proteção divina ou enviar-lhes mensagens divinas? Gostaria de saber, para referência futura, disse Vandalieu. Não há nenhum em particular. Até agora, as tentativas de fazê-lo falharam devido a conflitos entre nós, disse Plutão. Cada divindade tinha seus próprios critérios para apoiar as pessoas. Mesmo que quisessem conceder proteção divina a alguém ou enviar uma mensagem divina, outra divindade ou demônio interferiria nisso. Assim, era constantemente quase impossível para qualquer um deles fazer isso. Assim, o Deus da origem fazendo um milagre acontecer seria realmente um milagre, a menos que houvesse uma ameaça à existência do mundo como Rikudo e Jiri. Entendo. Se eu puder usar minha força para fazer as coisas do meu jeito, então farei isso, disse Vandalieu. Passaram-se apenas alguns dias desde a conclusão do incidente causado por Rikudo e Jiri. Os países de origem ainda estavam num estado de caos. A única exceção foram os estados federais, mas mal conseguiam manter a ordem reprimindo as turbas que se recusavam a aceitar Sergei como presidente por ele ter ascendido ao cargo através de um golpe de estado. Amemiya Hiroto e os outros estavam trabalhando com o presidente Sergei para estabilizar o mundo, mas parecia que ainda precisariam de muito mais tempo. O mundo estava em processo de divisão em duas facções principais, uma composta pelas duas nações que cooperaram plenamente com Rikudo e Jiri e a Federação Nórdica e a República Chinesa, e a outra composta pelo resto das nações, como as da União Europeia, onde apenas uma parte dos níveis superiores do governo esteve envolvida na conspiração. Era possível que uma Segunda Guerra Mundial estourasse em Ohrid. Bem, foi por causa desta situação que poucos clamaram para que os Bravers assumissem a responsabilidade. Provavelmente havia nações e organizações que desejavam responsabilizá-los, mas não foram capazes de tomar medidas proativas para fazê-lo, pois isso levaria as pessoas a apontarem que seus próprios líderes uniram forças com Rikudo. Conteúdo patrocinado. E eles também pareciam temer que, se encurralassem os Bravers, o ser que Sergei afirmava ser o Deus só apareceria mais uma vez. Vandalieu teve uma impressão favorável daqueles que estavam trabalhando duro pelo bem de suas nações e de suas famílias, apesar desta situação caótica. Se eu não posso conceder proteções divinas como Deus de origem, então espero poder apenas guiá-los em seus sonhos e conceder proteções divinas dessa forma, disse Vandalieu. A habilidade proteção divina do Deus da origem se transformou em Deus da origem. Vandalieu ouviu essa notificação em sua cabeça, mas a ignorou enquanto continuava seu trabalho durante a noite. Ele passou o tempo em seus sonhos encontrando várias pessoas. Nos sonhos de algumas pessoas, Vandalieu os perseguia na forma de uma enorme cabeça decepada e, em outros, assumia a forma de um número incontável de pessoas minúsculas que cabiam na palma da mão de alguém. Em outros ainda, ele era um gigante misterioso em cuja cabeça o sonhador estava sentado. E todos esses eram os sonhos do próprio Vandalieu. E mais recentemente, ele começou a aparecer frequentemente nos sonhos de uma certa pessoa, junto com Kanako. Mas dito isso, ele era simplesmente o público e a equipe de apoio que assistiam aquela pessoa e Kanako se apresentarem no palco. No entanto, parecia que essa pessoa realmente não queria ser guiada. Vandalieu teve a estranha sensação de já ter visto essa pessoa em algum lugar antes, mas a cor de seu cabelo era diferente. E mesmo fora de seus sonhos, os familiares do Rei Demônio estavam trabalhando no continente do Rei Demônio, no continente Demônio e na região dentro da Cordilheira da Fronteira, embora isso fosse em grande parte devido a uma diferença nos fusos horários. Eles serviram como vários veículos de construção, forneceram suporte para exploradores, fabricaram equipamentos de transformação e cuidaram da papelada. Mas o corpo principal de Vandalieu dormiu a noite toda. E então ele acordou. Bom dia, Eisen, disse ele. Bom dia, respondeu Eisen. Ela estava fotossintetizando com a luz do sol da manhã. Agora que Vandalieu estava acordado, ela o libertou de suas vinhas e braços.
Vandalieu costumava dormir na presença de alguém atualmente. Esse era Darcia na maior parte do tempo, mas às vezes ele dormia no jardim com Eisen ou Pet, como havia feito na noite anterior, ou com Mani e Ov no barracão deles. Bom dia, Dana-sama. É bom que você esteja acordado e alerta, e entendo que seja libertador estar longe de casa, seu castelo no Império Demônio de Vidal, mas tenho que questionar seu hábito de dormir frequentemente no jardim, disse Belmont. Então vamos dormir juntos esta noite, Belmont. Chipuras e os outros também estarão conosco, disse Vandalieu. Dormir com Vandalieu era muito popular e muito contestado por seus companheiros e vassalos, independentemente do sexo. Os que não disputaram, como Luciliano e Simão, foram minoria. Acho que não conseguiria dormir muito bem, por vários motivos, por isso devo recusar. Tenho medo do que Isla faria se descobrisse, disse Belmont, balançando a cabeça enquanto imaginava Chipuras e os outros brilhando intensamente. E não havia como saber o que Isla, que era um dos 5 cães de Ternecia como Belmont, faria se descobrisse que havia sido deixada de fora. Parece que Belmont preferiria que fossem apenas vocês dois, disse Eisen. Eu não disse isso. Belmont indignado. Mais importante, Dana-sama, se você não tomar café da manhã e não se vestir, chegará atrasado à escola. Atrasado para a escola. Uma frase que era comum de ouvir na Terra, mas que soa tão nova agora. Eu me pergunto se seria divertido ir até a frente da escola na carruagem de Sam, apenas uma vez? Vou desistir de voar para a escola em 4, disse Vandalieu enquanto começava a caminhar em direção à mansão. Ele imaginou cenas de mangá onde crianças de famílias ricas chegavam à escola em uma limusine ou helicóptero. Tais cenas provavelmente não eram muito comuns na vida real, mas isso pode não ser visto nas escolas de aventureiros comuns, mas não é incomum que os filhos dos nobres viajem para a escola de carruagem, disse Belmont. Como esperado dos nobres, disse Vandalieu. Parecia que tais cenas eram bastante comuns no Lambda. Aliás, cozinhar era uma tarefa executada em turnos. A mansão Silkizakart, uma mansão amaldiçoada, tinha um chefe dedicado, mas ele só conseguia preparar sashimi, fatiando ingredientes frescos com uma faca do tamanho de uma espada grande, então ele foi afastado do serviço por enquanto. Havia vários outros chefes que vieram de outras mansões amaldiçoadas, mas eles se especializaram em tarefas como esmagar ingredientes em uma pasta picada usando um taco coberto de espinhos ou fritar ingredientes enquanto ainda estavam vivos e muito inadequado para a comida caseira. Assim, eles estavam atualmente em treinamento do zero. Bom dia, Van. Fiz o café da manhã de hoje, com a ajuda da Darcia Mama, disse Palvina. O café da manhã de hoje foi uma refeição orc, feita pela Palvina. Pão com carne de orc frita com sal e uma sopa de legumes. A sobremesa era fruta de Eisen, que havia sido cozida no vapor para ficar mais macia. Embora existissem substitutos para todos os utensílios de cozinha encontrados em uma cozinha da terra, como o golem do tipo processador de alimentos, muito esforço foi colocado neste café da manhã. Conteúdo patrocinado. Obrigado, Palvina. Parece muito delicioso, disse Vandalieu. Sua própria habilidade culinária me despertou para uma versão superior, mas ele sempre descobriu que a comida preparada para ele por outra pessoa tinha uma delícia especial. Palvina deu uma risadinha feliz. Depois que todos tomaram café da manhã juntos, Vandalieu se vestiu e chegou a hora de ir para a escola. Antes de partirem. Aqui. Este é o seu almoço de hoje, disse Darcia, entregando-lhes lancheiras extra-grandes que pareciam jubaco. Havia uma cafeteria na escola preparatória Hiro. A comida ali era preparada por chefes habilidosos que atendiam até mesmo aos padrões de estudantes de famílias nobres, e oferecida a um preço um pouco caro, mas ainda acessível para os estudantes plebeus. No passado, era uma cafeteria comum, mas tornou-se assim depois de problemas frequentes com estudantes de famílias nobres trazendo seus próprios chefes pessoais porque estavam insatisfeitos com a comida que a cafeteria fornecia.
Os alunos que tinham menos liberdade financeira traziam a própria merenda ou comiam nos carrinhos de comida que funcionavam perto da escola. Assim, não era necessário que Darcia fizesse lancheiras para Vandalieu e Paulvina, mas ela queria se esforçar para dar-lhes almoços feitos à mão. Obrigado, mãe, disse Vandalieu. Obrigado, Darcia à mamãe, disse Paulvina. Paulvina ficou encantada com isso, é claro, e Vandalieu também. Eles colocaram as lancheiras nas mochilas e foram para a escola animados. Van, que aulas você tem hoje? Perguntou Paulvina. Faço autoestudo pela manhã e depois uma pequena palestra em sala de aula à tarde. Aparentemente, aprenderemos sobre as plantas que crescem por aqui. Eu também estudo sozinho pela manhã. À tarde tenho aula de culinária, disse Vandalieu. O currículo da escola preparatória para heróis era baseado em créditos, assim como as escolas de aventureiros comuns, mas era uma regra que todos os novos alunos receberiam as mesmas lições para aprender o conhecimento e as habilidades mínimas que exigiriam como aventureiros. Aprender sobre plantas selvagens seria útil quando eles aceitassem comissões para colher plantas raras, e o conhecimento sobre ervas medicinais aumentaria suas chances de sobrevivência quando ficassem sem poções. Quanto às aulas de culinária, muitos dos alunos de famílias nobres eram incapazes de preparar até mesmo as refeições mais simples para si próprios, então esta aula teve como objetivo corrigir isso. Era estranho pensar que alguém que queria ser um aventureiro fosse incapaz de adicionar carne seca à água fervente para fazer uma sopa básica, mas parecia que crianças de famílias nobres ouviam em casa que era vergonhoso para um nobre preparar sua própria refeição, mesmo que fosse improvável que algum dia se tornassem chefes de casa porque nasceram depois dos outros irmãos. Então, alguém poderia perguntar, como eles poderiam cozinhar na escola? Mas parecia que a maioria dos pais chegou à decisão de que, se essa fosse a política da escola preparatória para heróis, eles não teriam escolha. Aparentemente, quando a diretora Meurilit soube disso, ela ficou indignada e tentou adicionar culinária às matérias testadas durante o exame de admissão da escola, mas os outros funcionários a impediram. Isso é muito autoestudo, não é? Van, você vai ficar bem com a comida? Você será capaz de se conter adequadamente? Perguntou Paulvina. Provavelmente usaremos ingredientes normais, então acho que ficarei bem. Provavelmente, disse Vandalieu. Os dois conversaram enquanto caminhavam para a escola. Embora Vandalieu estivesse detido por Paulvina, então seria mais correto dizer que Paulvina era o único que estava andando. Depois que as aulas da manhã terminaram, Vandalieu e Paulvina comeram os almoços que Darcia preparou para eles e discutiram o treinamento especial que fariam fora de Orbaume. Desta vez, Renhard e o resto do grupo de Paulvina também participariam, então seria um evento animado. Pelo bem de Elizabeth Sama, suponho que seria melhor usar monstros cuja carne seja comestível para o treinamento, disse Vandalieu. Mas se usarmos apenas orcs, a experiência de combate deles irá inclinar-se muito em uma direção. Sim. Seria melhor para eles lutarem contra monstros do tipo fera e do tipo planta também, não apenas contra monstros demi-humanos, concordou Paulvina. Monstros demi-humanos tinham mais ou menos a mesma estrutura corporal dos humanos, exceto pelo tamanho. Assim, lutar contra eles era mais fácil no sentido de que era semelhante a lutar contra outras pessoas. No entanto, se alguém lutasse apenas contra monstros demi-humanos, eles poderiam ser pegos de surpresa e gravemente feridos por monstros do tipo fera que se moviam de maneira completamente diferente dos humanos, ou monstros do tipo planta que não vacilavam e eram capazes de se mover normalmente mesmo. Quando estavam gravemente danificados, pois não tinham órgãos internos nem sensação de dor. Quão habilidosas são Elizabeth Sama e seu grupo? Perguntou Paulvina. Como estão agora, Elizabeth Sama e os outros podem derrotar monstros de rank 3 quase sem dúvida, desde que não entrem em pânico. Monstros de rank 4 seriam difíceis para eles, e monstros de rank 5. É provável que houvesse acidentes imprevistos, a menos que eu lutasse proativamente na frente por eles, disse Vandalieu. Ah, entendi.
Palvina fez um barulho insatisfeito, mas derrotar monstros de rank 4 através de uma batalha difícil ainda era bastante força para os alunos da escola preparatória de heróis, embora Alex fosse capaz de derrotar monstros de rank 4 sem dificuldade e até mesmo derrotar monstros de rank 5 se eles fossem poucos em número, e ele fez sua festa com ele. Então acho que o Walking Giant Mushroom seria perfeito, sugeriu Chipuras. Eles têm forma humana, mas na verdade são monstros do tipo planta, então eles têm pouca sensação de dor e nenhum órgão interno, então métodos diferentes dos orcs devem ser usados para derrotá-los. Chipura-san, esses monstros são do rank 4, não são, disse a princesa Levia. Conteúdo patrocinado. Eles são de fato, princesa Levia. Mas isso não deve ser um problema, desde que não haja muitos deles. E cerca de 2 vezes a quantidade de comida pode ser obtida de um único cogumelo gigante andante em comparação com um orc, já que eles não têm ossos. Eu vejo. Então pedirei a Simon e aos outros que preparem alguns para nós imediatamente, disse Vandaliel. E assim, foi decidido que os inimigos do treinamento especial de hoje seriam enormes homens cogumelo ambulantes. Randolph acordava cedo pela manhã. Normalmente, ele acordava um pouco antes do nascer do sol, se vestia e tomava um café da manhã modesto assim que o sol começava a nascer. Mas hoje ele teve um pesadelo. Ele pulou da cama, coberto de suor e ofegante, e sacou a adaga que mantinha escondida debaixo do travesseiro. Um momento depois, ele percebeu que estava acordado. Um sonho, ele murmurou. Ele enxugou o suor da testa com o braço e devolveu a adaga à bainha. Ele gostaria de poder dizer que já fazia muito tempo que não era acordado por um sonho, mas, e não era o caso. Desde que Vandaliel se matriculou na escola preparatória para heróis, ele sonhava quase todas as noites. O primeiro sonho foi aquele em que ele caminhava por um campo gramado à noite. Ele pensou que estava caminhando em direção às estrelas no céu noturno, mas em algum momento percebeu que eram globos oculares enormes e brilhantes e rapidamente se virou para fugir. No sonho seguinte, ele estava na margem de um rio tão grande que parecia um oceano, e olhava para uma enorme monstruosidade que brincava na margem oposta. E no sonho de hoje, ele estava se apresentando no palco com Kanako e alguns outros membros. Foi um palco espetacular e os assentos do local estavam completamente ocupados. Não era típico de Randolph ter sonhos como esse, mas dados os sonhos estranhos que teve recentemente, não era tão ruim desfrutar de sonhos como esse de vez em quando. Ou foi o que Randolph pensou, mas então percebeu que os espectadores nos assentos eram monstruosidades que pareciam um cruzamento entre um polvo e um caranguejo, com numerosos olhos humanos grudados em sua superfície. Com as pontas das pernas articuladas brilhando e os tentáculos balançando, as monstruosidades dançavam ao ritmo da música tocada por Kanako. E assim que Randolph percebeu isso, os grotescos espectadores rastejaram para o palco e se aglomeraram em sua direção. Foi um pesadelo. O que há com isso, sério? Desde quando eu tenho medo de crustáceos? Não, talvez sejam parentes das amonites? De qualquer forma, desde quando eu estava com tanto medo deles a ponto de sonhar com criaturas assim? Ele se perguntou. Mas o que ele achou mais curioso de tudo foi que esses sonhos só podiam ser descritos como pesadelos, mas não pareciam pesadelos para ele. Mesmo agora, ele não sentia nenhum medo. Ele não se sentia relutante em dormir, nem ficar deitado na cama o deixava deprimido. No entanto, ele achou isso incômodo e irritante. Há quanto tempo não me sinto assim? Se bem me lembro, não me sentia assim desde que aquele velho morreu. Aquele velho intrometido da guilda dos aventureiros que sempre me dava um sermão quando eu era jovem para formar um grupo e parar de fazer coisas que trazem azar. Entretanto, Randolph não sabia por que aquele sonho o fizera se sentir assim. Tenho certeza de que é apenas o estresse de lidar com Vandaliel e Palvina, disse ele a si mesmo. Vou apenas lavar meu suor e tomar café da manhã. Depois de se vestir e sair de seu quarto no dormitório dos professores, ele lavou o suor com água fria que conjurou usando magia espiritual e depois tomou café da manhã no refeitório.
Voltando no tempo logo após a primeira sessão de treinamento especial de Vandaliel com Elizabeth e os outros. Depois de derrotar os orcs e desmantelá-los para obter seus materiais e pedras mágicas, Vandaliel e a Brigada Heart Warrior insistiram que todos deveriam receber sua parte. Aceitando a oferta, Zona e os demais pegaram algumas das melhores partes da carne das pedras mágicas, enquanto Elizabeth tirou toda a carne de suas cabeças e Maelia pegou o resto das pedras mágicas. Eles disseram que isso também era um treinamento e que iriam compartilhá-lo com seus servos. Cada um deles recebeu cerca de 100 quilos de carne de orc, mas Elizabeth não era aluna da escola preparatória para heróis à toa. Ela poderia carregar tanto. Você precisa de alguma ajuda? E você quer um pouco da carne que Mast-senpai deixou para trás? Vandaliel perguntou, talvez sentindo alguma coisa, ou talvez simplesmente por gentileza. Elizabeth ficou honestamente muito tentada com a oferta, mas recusou firmemente. A razão para isso era, e ela não queria que ele visse onde ela morava, ou o que ela realmente faria com a carne. Depois de regressar a Orbaum, Elizabeth e Maelia separaram-se de todos os outros e depois disfarçaram-se para desaparecerem de vista, embora o seu disfarce fosse simplesmente mudar os penteados e cobrir as roupas com capas simples. E então venderam as partes dos orcs que serviram como prova de matá-los, bem como as pedras mágicas e 9/10 da carne, para a guilda dos aventureiros. Seus cartões de aventureiros eram autênticos, com seus nomes escritos neles, então não houve problema com a papelada. Com o resto da carne, dirigiram-se a um açougue que conheciam. Fizeram-no transformar metade da carne em carne seca para eles, dando-lhe a outra metade como pagamento. Eles usaram o dinheiro que receberam da guilda dos aventureiros para estocar alimentos e necessidades diárias, e finalmente voltaram para casa. O lugar onde moravam era a mansão de Arreança, nos limites do bairro nobre de alta classe e ou melhor, um prédio independente na esquina do terreno. Era uma cabana que já havia sido usada como alojamento por um assassino que ele havia contratado no passado, por isso era grande o suficiente e embora pudesse ser adequada para Maelia, que era apenas uma atendente, certamente era inadequada para Elizabeth, a filha de um duque. Quando Elizabeth foi acolhida por Arreança, ela e sua mãe moravam em um dos bons quartos da mansão. No entanto, suas chances de se tornar chefe da casa Sauron diminuíram e a doença de sua mãe piorou, fazendo com que ela fosse internada em um centro especializado. E uma vez que o conde decidiu que não havia esperança de um retorno, ele pressionou Elizabeth a ceder a Rudel. Quando ela recusou, ele a forçou a morar nesta cabana. Conteúdo patrocinado. Que bom que pudemos voltar para casa mais cedo esta noite graças a Vandaliel, e embora tenha sido muito pesado, disse Elizabeth. Sim. Não tivemos que fazer nosso trabalho noturno, então você pode descansar seu corpo, minha senhora, disse Maelia. Os dois largaram seus pertences e começaram a preparar um jantar simples. Eles compraram muitos ingredientes, então o jantar de hoje foi um pouco mais extravagante que o normal. Aliás, o trabalho noturno mencionado por Maelia não tinha nada de indecente. Eram trabalhos noturnos negociados pela Guilda dos Aventureiros. Isso incluía ser garçonete, lavar pratos e tarefas que envolviam magia em restaurantes. No caso de Elizabeth, ela usou a magia dos atributos da vida e da terra para acelerar a decomposição dos resíduos da cozinha, então ganhou uma quantia relativamente boa com empregos de meio período no processamento de lixo. Naturalmente, Arreanson continuou a fornecer apoio. O que ele forneceu foi mais que suficiente para uma pessoa comum viver. Mas era pouco menos do que uma nobre dama precisava para viver como uma nobre dama. Como filha da casa Sauron, que estava em dívida com o conde Rheansan, ela tinha a obrigação de comparecer às festas organizadas pelo conde e pelos pais de Mast e dos outros. Para isso, ela precisava de vestidos e acessórios. Felizmente, ainda havia algumas das coisas que o Duque Sauron anterior havia dado à sua mãe quando eles escaparam do Ducado de Sauron, para que ela pudesse consertá-las para ela usar, mas, e custou uma quantia impressionante apenas para mantê-las. Mesmo assim, ela não conseguia esconder o fato de que eles estavam fora de moda agora, mas ela conseguiu sobreviver,
vendendo os vestidos que o conde lhe deu quando achou que ela ainda tinha uma chance de se tornar a chefe dos Sauron. Casa. E ela não podia permitir que o quão pobre ela era fosse mostrada na escola preparatória para heróis, e ela também não podia economizar em seu equipamento. Ela também teve que agir generosamente com os membros do seu partido. Todo o dinheiro que Elizabeth recebeu do conde foi gasto num piscar de olhos. Assim, apesar de saber a posição que ocupava, teve que cortar despesas que não seriam vistas por ninguém além de Maelia. Normalmente, o trabalho doméstico seria feito pelos criados, mas Elizabeth dividia o fardo com Maelia, e ela ocasionalmente comia comida simples que nenhum nobre normalmente tocaria. Arryanson parecia ter pensado que ela não seria capaz de suportar mais do que alguns dias assim, mas Elizabeth não foi criada como a filha de um verdadeiro duque. Sua mãe e seu falecido avô fizeram questão de ensiná-la a cuidar de si mesma, e embora ela não fosse muito boa nisso, então ela lutou um pouco. Fomos realmente salvos por ele se juntar a nós. E depois de hoje, tenho certeza de que ele é significativamente, e não, muito mais forte do que nós, disse Maelia. Não há necessidade de me dizer, eu já sei, disse Elizabeth. Eu só acreditei parcialmente nos rumores de que ele sobrecarregou não apenas seus colegas de classe, mas também os instrutores durante o treinamento, e fiquei surpreso quando 7 orcs surgiram do nada, mas, e nenhuma pessoa normal pode destruir o globo ocular de um orc jogando uma pedra. Mesmo enquanto dizia isso, Elizabeth questionou de forma suspeita por que um indivíduo tão poderoso frequentaria a escola preparatória para heróis e se tornaria um dos membros de seu partido, mas ela não conseguia nem imaginar o que ele poderia estar pensando. Será que ele realmente pensou erroneamente que eu o estava convidando para se juntar a nós e acabou nos seguindo? De jeito nenhum, isso não é possível. Mas ele não parece desagradável. De qualquer forma, vamos descansar um pouco. Se mostrarmos fraqueza e ele nos abandonar, isso realmente será o nosso fim. Eu não quero ser a concubina daquele conde ou uma ferramenta para se casar para estabilizar o governo de Rudel, disse Elizabeth. Esse é o espírito, minha senhora, disse Maelia. Talvez as coisas tivessem sido mais fáceis para ele se Elizabeth simplesmente desistisse e renunciasse a se tornar uma concubina ou uma ferramenta a ser usada por seu meio-irmão. No mínimo, eles não estariam tão desesperados apenas para manter as aparências externas. Mas Elizabeth não poderia fazer isso. Se ela desistisse, então por que sua mãe suportou tanto sofrimento? Esta foi a razão pela qual ela não conseguia parar de continuar com esse ato. Voltando ao presente. Elizabeth acordava cedo todas as manhãs. Ela acordou enquanto ainda estava escuro e sussurrou, bom dia. Bom dia, minha senhora, disse Maelia. Maelia. Quando você conseguiu dormir? Elizabeth perguntou Grog. Pouco depois de você ter feito isso, minha senhora. E eu acordei antes de você. Venha, você deveria lavar o rosto. Elizabeth lavou o rosto com a água que Maelia conjurou com a magia do atributo água, acordando completamente, depois se vestiu. Vamos visitar mamãe algum dia, e embora tenha que ser num dia em que não tenhamos treinamento especial com ele, disse Elizabeth. Vou perguntar, então, disse Maelia. E com isso foram para a escola preparatória de heróis. Depois da escola, no entanto, seus olhos se encheram de lágrimas quando os 7, incluindo Vandaliel, foram forçados a lutar contra 3 cogumelos gigantes caminhantes. Aliás, os membros do grupo de Palvina, incluindo Reinhard, enfrentaram apenas um único cogumelo gigante ambulante. Embora tenham lutado, conseguiram derrotá-lo, e todos, exceto Palvina, choraram de alegria quando o fizeram.